Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês o caso da Sylvia Likens. Ela foi torturada até a morte e esse caso real deu origem ao filme Um Crime Americano. E aqui eu vou falar abertamente sobre abuso infantil e tortura, então por favor, tenham cuidado. E antes de começar, eu já quero pedir que você deixe seu like, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva caso você não seja inscrito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Sylvia Mary Likens era filha do meio do casal Elizabeth e Lester Likens. Sylvia era filha do meio, estando entre dois pares de gêmeos, Diana e Daniel, que eram os mais velhos, e Jane e Benny, que eram os mais novos. Na época dos fatos, a Sylvia era uma moça de apenas 16 anos que adorava andar de patins e era muito tranquila e tímida. Os pais de Sylvia trabalhavam em circo. É dito que eles não eram de fato artistas circenses, mas a função deles era vender bebidas e lanches durante os espetáculos. Porém, de qualquer forma, eles sempre estavam viajando junto com as outras atrações do circo e eles não tinham muito tempo para dedicar aos filhos e viviam com o pé na estrada. E isso fazia com que a família nunca fosse muito estável e estabelecesse em um local. Eles não criavam vínculo com os vizinhos. As crianças não tinham tempo de manter amizades porque eles estavam sempre de partida. Essas constantes mudanças faziam com que também, às vezes, fosse necessário que os pais da Sylvia deixassem os filhos com alguns familiares, amigos e, às vezes, até mesmo com alguns conhecidos que eles nem tinham muita intimidade, mas eles precisavam ir, deixavam as crianças e seguiam viagem. E isso era tão constante que, com apenas 16 anos, a Sylvia e os irmãos já passaram por cerca de 14 lares diferentes. Em 1964, o casal se separa, então a Sylvia e a sua irmã Jane ficam morando com a mãe, enquanto os outros irmãos ficam com o pai. Porém, algum tempo depois desse divórcio ter sido concluído, a Elizabeth foi pega furtando em uma loja e então ela foi presa. E essa prisão acabou tornando tudo mais complicado porque agora era somente o pai o responsável por olhar e cuidar de todos os filhos. Eram 5 crianças e é nesse momento que entra em cena a Gertrude. Gertrude nasceu no dia 19 de setembro de 1929. Aos seus 16 anos ela largou a escola para se casar então com o seu namorado John Borizeski. Na época tinha 18 anos. Eles permaneceram casados durante 10 anos e tiveram 4 filhos. Porém, ela não era feliz nesse relacionamento. O John era muito abusivo com ela, ele era agressivo e constantemente ela era agredida até que eles se separaram. Algum tempo depois, ela conhece um novo homem chamado Edward. Eles se casam, porém o casamento não dura muito tempo, porque após 3 meses ele se cansou de cuidar da Gertrude e ser responsável pelos seus filhos, e foi então que mais uma vez ela foi abandonada. E estando mais uma vez solteira, a Gertrude se reencontra com seu ex-marido, o John. Eles se reaproximam e mesmo com todo aquele histórico de relacionamento ruim e abusivo, eles se casam novamente e têm mais 2 filhos. E então, após 7 anos dessa nova união, eles se separam mais uma vez. Sendo uma mulher muito atraente, muito vaidosa, ela conheceu um novo rapaz, um rapaz chamado Danny Lee. Ele tinha apenas 23 anos. Foi um outro relacionamento que não foi bom, foi um relacionamento ruim, um relacionamento doente, também abusivo, porque o Danny Lee constantemente a agredia. E mesmo com esse relacionamento ruim, ela passou por 2 gestações nesse casamento. Na primeira gestação, ela sofreu um aborto espontâneo, que é dito que aconteceu devido a essas agressões que ela vivia. Na segunda gestação, nasceu seu último filho, o Danny Lee Jr. De acordo com as informações que eu obtive ao montar esse roteiro, eu percebi que a Gertrude passou por cerca de 11 gravidezes, dando o total de 6 abortos e 7 filhos. Gertrude, que era muito vaidosa e gostava de estar sempre muito bem apresentável,
começou a dar indícios de depressão. Ela passou a não se importar mais com a sua aparência e higiene pessoal. E sua casa vivia suja e desarrumada, e seus filhos andavam largados pelas ruas e na casa dos vizinhos. Estando sozinha para manter a casa e cuidar dos filhos, a Gertrude contava apenas com uma pequena pensão que ela recebia do John. E para complementar essa renda, ela passava e lavava a roupa dos vizinhos e também cuidava dos filhos de algumas pessoas da região. Ter passado por tantos relacionamentos ruins a tornou uma mulher amarga, uma mulher fria, deprimida e anêmica, e constantemente ela aplacava sua dor abusando de bebidas e cigarro. Ela era conhecida por ser bem enérgica com seus filhos e ser uma excêntrica disciplinadora. E como mais uma vez foi necessário viajar com o circo, o Lester decidiu que a Jenny e a Sylvia ficariam na casa da Gertrude. Sylvia e Jenny conheceram a Gertrude através das filhas dela, porque as meninas estudavam no mesmo colégio. Sendo assim, o Lester achou que seria uma boa ideia deixar as meninas ali, assim elas poderiam continuar estudando, ainda estaria ali com um adulto responsável e continuaria perto das suas amigas. Porém, Lester não se preocupou em conhecer melhor a Gertrude e conferir como ela realmente vivia. Ele apenas deixou as meninas lá e combinou que pagaria $20 por semana e ainda disse a Gertrude que gostaria que ela educasse suas filhas como ela educava os filhos dela. E talvez tenham sido essas palavras que deixou a Gertrude tão à vontade para fazer tudo o que ela fez com essas meninas. Gertrude estava passando por um momento muito complicado e constantemente ela abusava do consumo de álcool e tinha se viciado em remédios. A sua cabeça estava uma bagunça e seus sentimentos confusos. Essa foi a pior crise psicológica que ela já havia passado. E foi nessas condições que a Jenny, de 14 anos, e a Sylvia, de 16, foram morar com Gertrude, seus filhos e mais alguns outros adolescentes. As primeiras semanas passaram normal, as meninas iam ao colégio, elas ajudavam nas tarefas de casa, tinham tempo para interagir e aparentemente tudo estava fluindo bem. Porém, tudo mudou quando o primeiro pagamento que deveria ser feito pelo pai das meninas acabou atrasando. Gertrude ficou possessa com aquele atraso e acabou espancando as duas meninas. E a Sylvia questionava por que ela estava fazendo aquilo, qual o motivo de toda aquela fúria, porque anteriormente ela não agia dessa forma. E sendo assim, toda vez que o pagamento atrasava um pouco, ela punia as meninas, colocava elas deitadas na cadeira e batia nela com o cinto, gritando que ela estava cuidando delas a troco de nada. As sessões de espancamento foi se tornando cada vez mais violentas e frequentes, de forma que mesmo que o pai das meninas mandasse o dinheiro conforme combinado, ainda assim Gertrude encontrava qualquer motivo para que as agressões continuassem. Até porque ela já não se satisfazia apenas em descontar sua raiva nas meninas, ela passou a sentir satisfação em maltratar tanto a Jenny quanto a Sylvia. Ela foi se tornando sádica e sentia prazer em ver o sofrimento das meninas. Sylvia passou a ser o alvo das sessões de tortura. Ela passou a ser açoitada, tinha sua pele queimada por cigarro, e Gertrude incentivava que seus filhos e as outras crianças batessem, xingassem e a chutassem. Muitas vezes Sylvia ficava semanas sem receber qualquer tipo de alimentação e também era forçada a comer e beber as suas próprias necessidades. E quando ela vomitava, também era obrigada a comer o seu próprio vômito. Gertrude juntava seus filhos e eles brincavam com a Sylvia. Eles se reuniam, faziam uma roda onde a Sylvia ficava no centro e eles ficavam um empurrando para o outro até que ela perdesse o equilíbrio e caísse no chão. E quando isso acontecesse, eles começavam a dar chutes e pontapés na garota. Nessa parte da história, a Sylvia ainda era autorizada a ir à escola, mas ela era forçada a usar sempre casacos e calças que tapassem seus hematomas. Ainda na escola, a Sylvia ficou sabendo que as filhas mais velhas da Gertrude estavam tendo relações com homens mais velhos e até mesmo casados. Uma delas até tinha mesmo engravidado desse homem, o que na época acabava com a reputação de qualquer moça. Esse boato acabou se espalhando e Gertrude, que já sabia dessa gravidez, ao saber que Jenny e Sylvia estavam contando para os outros alunos, proibiu que elas fossem ao colégio. E nesse dia, mais uma vez, a Gertrude reuniu todos da casa para um verdadeiro show de horrores.
Ela obrigou a Jenny a bater na Sylvia. A menina chorava, dizendo que não queria fazer aquilo, mas ela foi forçada sob a ameaça de que ela seria a próxima vítima. Em meio a risos e gargalhadas, a Jenny batia e gritava que sua irmã era uma prostituta. Gertrude passou também a forçar Sylvia a falar obscenidades na frente dos seus filhos e dizer de quem ela gostava. E quando ela confessou estar apaixonada por um rapaz do colégio, a Gertrude começou a gritar que ela era uma vadia e que estava grávida. A menina começou a chorar e dizer que era virgem. Em outro momento, a Gertrude mais uma vez reúne todas da casa e obriga a Sylvia a introduzir uma garrafa de refrigerante em sua vagina para provar que ela era realmente virgem. Essa humilhação aconteceu mais de uma vez. E com essas introduções de objetos em sua cavidade vaginal, a Sylvia começou a ter incontinência urinária e uma vez ela acabou fazendo xixi na cama e a Gertrude não admitiu aquilo e ela passou a trancar a menina no porão da casa. O porão era totalmente escuro, não tinha nenhum tipo de ventilação, nem banheiro. E ali a Sylvia era obrigada a conviver com as suas fezes, a sua urina. Quase não recebia alimento e quando recebia era pão ou biscoito velho e duro. Ela permaneceu ali naquele porão até o último dia da sua vida. Eles deixavam ela trancada lá e só apareciam mesmo para agredi-la. Em uma dessas agressões, a Gertrude pede que seus filhos a segurem e com uma agulha quente ela escreveu na barriga da Sylvia: "Sou uma prostituta e me orgulho disso." Sylvia passou várias semanas trancada no porão, com os ossos quebrados, fraturas, feridas infeccionadas e sangrando. A menina se tremia e ardia em febre. Vendo como a Sylvia estava tão mal, a Gertrude, que não era burra, sabia que ela não ia aguentar muito tempo ali. E então ela força a Sylvia a escrever uma carta dizendo que ela havia fugido de casa para se prostituir. E nessa carta ela também agradecia a Gertrude por ter cuidado dela durante esse tempo. A ação da Gertrude era retirar a Sylvia da casa e largá-la em algum campo ou bosque que tivesse deserto para que a menina pudesse morrer ali sozinha. E com essa carta ela acreditava que ficaria livre de qualquer tipo de acusação. Em outubro de 1965, durante mais uma sessão de espancamento, a Sylvia recebeu um forte golpe na cabeça que foi dado com um cabo de vassoura. Após isso, ela é deixada sozinha no porão já desacordada. 2 dias depois desse acontecimento, a Gertrude decide que era hora de dar um banho na menina. Mas o banho que ela queria dar era banho de água fervente. Então ela ferve a água e desce até o porão para tacar na Sylvia. Só que ao chegar lá, Sylvia ainda estava na mesma posição e no mesmo lugar que ela tinha deixado. Então ela começa a chamar e chutar a garota. E ali ela percebe que a Sylvia havia falecido. A polícia então é chamada e a Gertrude mostra a carta que diz que ela queria fugir de casa e agradecia pelo tratamento que havia recebido. Jenny estava em pânico com o que tinha acabado de conhecer e ela sabia que seria a próxima vítima. Então, em um momento, ela disfarça e diz ao policial que atirasse dali, que ela contaria tudo o que aconteceu. Sylvia Mary Likens faleceu com apenas 16 anos. Ela tinha mais de 100 marcas de cigarro pelo corpo, inúmeros hematomas, seus lábios estavam desfigurados e a sua cavidade vaginal estava inchada. Porém, foi concluído que ela era virgem. Lesões prolongadas e hemorragia cerebral causaram a sua precoce morte. Gertrude alegou que sofria de esquizofrenia para tentar uma pena mais branda. Porém, após testes, foi concluído que ela não tinha nenhum tipo de transtorno psicológico. Ela era apenas uma pessoa fria, cruel e má. Posteriormente, foi definido que a maldade de Gertrude com Sylvia se deu por ela sentir inveja da beleza da menina. Sylvia era alegre, sorridente, jovem, estava florescendo e se tornando cada dia mais bonita. Enquanto Gertrude, a cada dia que passava, ficava mais velha, mais amarga e infeliz. Gertrude foi condenada à prisão perpétua junto com sua filha mais velha, Paula, que participava das sessões de tortura e inclusive foi a amiga que apresentou Sylvia à sua mãe. Paula teve seu bebê na prisão, era uma menina linda, que Paula deu o nome de Gertrude em homenagem à sua mãe. Mas a criança foi encaminhada para adoção e recebeu outro nome dado pelos seus pais adotivos. Os filhos menores de Gertrude foram enviados para um reformatório e em 1971 houve um novo julgamento, onde 2 anos após a Paula ganhou liberdade. Em 1985, Gertrude recebeu liberdade condicional e em 1990, apenas 5 anos após isso, Gertrude faleceu em decorrência
de um câncer de pulmão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Infelizmente, eu acabei perdendo a gravação final desse caso e eu tive que regravar dessa forma. Espero que vocês não se importem. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais, pessoal!